Nosso maravilhoso Pai, uma vez mais, olhamos para a Tua beleza, a Tua face, pedimos que, pelo Teu Espírito Santo, continue a nos falar, desejamos ouvir a Tua voz, para que Cristo cresça e nós diminuamos. Revela-nos a profundidade de uma vida de separação, de um andar com Cristo, de uma vida de intimidade para que tenhamos um testemunho adequado. Faz isto pelo precioso nome do Teu Filho. Amém. Como é preciosa a comunhão dos santos. Estava aqui, vem um irmão, vem outro irmão, e começam a trazer as pérolas. Começam a trazer aquilo que o Senhor tem falado ao coração deles. O primeiro irmão chegou e falou assim: Thomas, você lembra daquele texto assim, assim, assim? E o texto é este, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. É aquele momento quando Pedro e João, eles estão presos, mediante um testemunho que davam. Eles foram levados diante de 71 membros do Sinédrio, que era a composição deste Sinédrio. E lá eles foram interrogados, foram pressionados. Mas chega no versículo 13, esse é o ponto, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Aqui está. Lembra-se de Moisés? Ele estava na presença de Deus e o rosto brilhou. E aqui encontram-se dois outros irmãos, e até de maneira proposital, iletrados e incultos, mas só que eles estavam com Jesus. Aqui está a história de dois homens separados, que andavam com o Senhor, desfrutavam de uma intimidade e que tinham vida. Não é maravilhoso isto? Aí chega um outro irmão e fala: mas Thomas, sem saber que o outro estava aqui já falando, Mas José ele foi enviado para o mundo, mas nunca se contaminou naquele mundo. José se tornou um instrumento de Deus, acima do mandatário naquele período de Faraó. Um homem separado de Deus, um homem que fez a diferença, ainda que estivesse no Egito, foi responsável exatamente para que o próprio povo de Deus fosse sustentado por um tempo. Mas ele vai mais longe, esse irmão, ele fala assim: mas e Moisés? Aí vai lá em Hebreus capítulo 11, por favor. Capítulo 11. Então tem toda aquela descrição, a partir do versículo 23, daqueles irmãos que viveram uma vida de fé, de dependência do Senhor, contemplando por fé aquilo que viria a acontecer no futuro. E Moisés dá o seu testemunho aqui. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 24. Pela fé Moisés, quando já homem foi feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Veja como as Escrituras, irmãos e irmãs, tem testemunhos de homens que estavam no mundo, mas não pertenciam ao mundo. Não é maravilhoso isto? Então aqui está, e nós, igreja do Senhor, fomos chamados da mesma forma como Moisés, como aqueles, vamos colocar ainda aqui, estamos colocando pessoalmente os dois iletrados, João e Pedro. Ali estava a igreja, mas corporativamente falando hoje, somos chamados para testemunhar, mas nós devemos estar
com Jesus. Então nós temos esse exemplo. Aí sobe um outro exemplo no meu coração, que é a própria vida de Daniel. Lembra-se de Daniel na Babilônia? Ele vai na Babilônia e ele não se contamina com as iguarias do rei. Ele não se deixa ser cativado pelos prazeres babilônicos. Um jovem, aí a palavra para os jovens, um jovem que estava longe de Jerusalém. Jerusalém havia sido destruída. Acabou o testemunho. Acabou? Não, mas tinha uma chama acesa no coração de Daniel e dos seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abdenego, os nomes babilônicos para eles, que se mantiveram fiéis, não se contaminaram. E aí nós temos o testemunho de Daniel. Viveu dentro de uma realidade babilônica, vamos dizer assim, do mundo, sem serem do mundo. Isto significa a vida de separação, de um andar com Deus. Lembra-se, Daniel sempre orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Vida de andar com Deus, que gerava uma intimidade, que promovia o quê? Uma vida de testemunho. É para isso que nós fomos chamados, queridos irmãos e irmãs, para uma vida de testemunho. E o que nós vamos fazer nesse segundo período? Continuamos falando sobre essa questão da vida de separação, porque o inimigo irá se levantar violentamente com relação a isto. Ele não quer que nós sejamos testemunhas. Ele não quer que nós vivamos uma vida de separação. Então ele vai usar de todos os artifícios possíveis para nos envolver nos tentáculos desse mundo. E para tanto, o que nós vamos fazer nesse período? Nós vamos olhar a história do povo hebreu enquanto cativo, logo naqueles momentos que estavam bem perto da libertação do povo. E qual foi a reação de Faraó quando então Deus, no seu coração, disse: eu vou tirar esse povo dessa realidade de cativeiro. Então vamos ver alguns textos e vamos especificamente olhar para 5 táticas que Faraó usou ou buscou usar para impedir que o povo de Deus saísse do Egito. Então Satanás vai usar de táticas para que nós fiquemos aprisionados, acorrentados a este mundo. E nós vamos ver quais são estas táticas. Vamos pegar primeiramente o texto de Êxodo, capítulo 3, e vamos primeiramente ver quando Deus vai a Moisés naquela sarça ardente e expõe a Moisés qual era o desejo do seu coração em relação ao seu povo. Então tem todo aquele momento, que o Senhor se apresenta naquela sarça que não se queimava, não se consumia, e chegou num determinado momento, capítulo 3, versículo 7, veja o que o Senhor disse para Moisés. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir para aquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, que é o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e também do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. E ele vai falar assim: vai, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo de lá. Então aqui está o primeiro cenário que eu quero deixar levantado diante dos irmãos.
esse cenário. Deus viu a aflição do seu povo e falou: eu vou libertar o meu povo. Eu vou libertar o meu povo. E é interessante, surgem muitas perguntas, né? Por que ele já não libertou de uma maneira mais miraculosa, gerando algumas situações de poder, vamos dizer assim, clássicos, né, que são evidentes para tirar o seu povo? Mas ele vai por um caminho muito interessante aqui, onde ele fala assim: vem agora e eu te enviarei para que tires o meu povo. Ele ia usar um instrumento. Moisés tinha que estar completamente consagrado nas mãos de Deus, para que Deus, através de Moisés, livrasse o seu povo daquela situação. Aí nós avançamos um pouco na história, entra no capítulo 5, já naquela condição de Moisés e Arão, indo na presença de Faraó. Tá? Vamos ver esses momentos iniciais do cenário, para irmos diretamente depois nas táticas que o inimigo, no caso o Faraó, iria utilizar para manter ou buscar manter o povo cativo lá no Egito. Capítulo 5, versículos 1 a 3. Depois foram então Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa meu povo ir, para que me celebre festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então aqui está o primeiro contato de Moisés, juntamente com Arão, na presença de Faraó, dizendo aquilo que o Senhor havia dito para ele: assim diz o Senhor, deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa. Nos versos sequenciais nós vimos que deveria ser caminho de 3 dias. Não é o nosso objetivo, mas nós vamos perceber que isso aqui aponta-nos para o caminho da cruz, para a realidade da cruz. Então, percebemos a reação de Faraó aqui: quem é esse Senhor? Não deixarei não. Veja que ele se enroscou ali e falou: não, vocês não vão sair daqui não. Agora, só atentem para o trabalho de Deus. Veja, Deus disse. As coisas não deveriam ser mais fáceis na nossa argumentação. Moisés poderia chegar lá: Arão, olha, assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. Aí dá um negócio lá em Faraó: sim, pode ir com o seu povo, como se Deus iria intervir na personalidade ali de Moisés, para que ele então fosse amansado meio que na marra e livrasse o povo. Mas não foi assim. A gente vai perceber que haverá uma resistência violenta, e será sempre assim conosco. Não será fácil o caminho. Não é fácil o caminho da separação genuína desse mundo, porque o inimigo vai se levantar contra. É por isso que a igreja hoje está misturada, porque é realmente uma violência do inimigo sobre o povo de Deus. Então nós temos que estar atento a respeito desse assunto. Então, vimos que Moisés obedeceu a Deus, foi diante de Faraó, e Faraó teve essa reação: quem é? Quem é esse Senhor? Olha só a arrogância, a petulância. Então não é tão simples assim o processo, né? Agora, veja só como que conclui a fala de Faraó, versículo 5. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Então Faraó já joga uma imposição aqui, né, sobre esta questão do pedido de Deus através de Moisés. Agora, nós precisamos entrar nesse caminho de que modo Faraó, vamos dizer assim, iria agir para tentar impedir
essa ideia, dissuadir Moisés dessa ideia de tirar o povo do Egito. Então, mesmo capítulo 5, versículo 6 até 9. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Então estão ociosos, é por isso que clamam: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Aqui está a primeira estratégia, a primeira tática de Satanás para manter a pessoa escravizada no mundo é agravar o serviço. Isso fala-nos do quê? O meu nome é trabalho. O meu nome é trabalho. Gente, o inimigo, ele vai enviar você para um caminho sem volta. Você precisa trabalhar no sábado, no domingo, no feriado, na segunda de manhã, na terça de manhã, você não tem. O inimigo vai encher você de serviço para roubar você dele. Para roubar você dele mesmo. É uma tática de Satanás encher as pessoas de serviço. Então, todos nós, todos vocês que são profissionais, todos vocês que têm relacionamento dentro do trabalho, precisam examinar se esse desenvolvimento de trabalho que vocês estão fazendo, de fato tem a bênção do Senhor ou não tem a bênção do Senhor. Porque pode ser uma tática satânica para afastar vocês. Deixe-me dizer uma maneira de vocês identificarem quando algo tem vindo ou não tem vindo do Senhor. Talvez uma ou outra situação já ouvidas por muitos, mas tudo aquilo, estou falando do trabalho, que vai roubar você de uma comunhão pessoal com o Senhor através da leitura da palavra, você tem que pesar. Se estiver roubando você de uma comunhão de oração adequada diante do Senhor, você tem que pesar na balança se isso procede de Deus. Agora, outra situação, está roubando você do contexto familiar? Pese na situação. Uma outra situação, está roubando você do contexto de comunhão com os santos? O reunir, pese esta situação diante de Deus. Pese. Se estiver cativando o meu coração, de tal forma que estas prioridades são roubadas, isto é uma tática de Satanás. E ele vai atacar através do descontentamento sobre a nossa vida. Porque nós somos aquele como a sanguessuga. Dá. Nós queremos mais, nós queremos mais. Nós somos insatisfeitos. Então, está roubando da palavra, está roubando da vida de oração, está roubando de fato de uma vida de uma comunhão adequada no lar, está roubando de uma vida de comunhão entre os irmãos? Pese. Pode ser uma tática do inimigo sobre a sua vida. O trabalho que o inimigo pode trazer em excesso para você, na realidade é uma distração, para que você não leve a sério o que significa separação, andar, intimidade e testemunho. Então cada um de nós pese isso diante de Deus. Nós não podemos violentar as prioridades da nossa vida, da nossa jornada. O inimigo é astuto, é uma tática satânica. Deixe-me dar aqui alguns textos para todos nós, que são textos que falam de promessas. Promessas para o povo de Deus. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Veja o versículo 16. Provérbios 3,16. Há muitos textos
Mas vamos pegar um outro aqui só para vocês depois buscarem com mais detalhes outras porções. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Aí está. Qual que é a tua missão? Olha para Ele. Ele vai cuidar da tua vida, inclusive da longevidade dela. O alongar-se da vida está na mão direita do Senhor, e na sua esquerda, riquezas e honra. Significa que esse tipo de riqueza que chegará a você, o tipo de honra que visitará você e tua família, são bênçãos do alto. Bênçãos do alto. Nós devemos estar conformados com aquilo que o Senhor nos dá. Nada que o Senhor tem para nós vai nos ferir. Tudo que chega a nós e o Senhor não tem a sua bênção é maldição. Deixe-me dizer algo na prática para vocês, para entender uma coisa. Se o Senhor tem, vamos colocar em exemplos práticos. Se o Senhor tem para você uma chácara, uma pequena propriedade, mas você é ambicioso e quer 5 fazendas, você está errado, você está fora do propósito de Deus. Mas sabe qual é a desgraça da situação? Você pode conseguir essas 5 fazendas. Só que essas 5 fazendas vão destruir você, vão destruir o teu testemunho, destruir a tua vida, inclusive pode ser até familiar, porque você vai se dedicar ao mamon. É a tática de Satanás. Agora, vamos ao contrário. Deus tem para você 5 fazendas. E você, naquela falsa humildade, fala assim: não, Senhor, eu me contento só com uma chacrinha. Tá bom, eu não quero mais. Você está errado do mesmo jeito. Porque você está fora do propósito de Deus. Porque se Deus tem para você 5 fazendas, 5 propriedades, Ele lhe dará graça e capacitação, e essas situações não violentarão aqueles princípios fundamentais. Então, dizendo isso, o que eu quero expor para os irmãos: o melhor lugar desse universo é o centro da vontade de Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Não dê nem mais a mim, nem menos, para que tendo muito não venha te negar, e tendo pouco eu venha te amaldiçoar. Me dê o contentamento. Me dê o contentamento. Temos assim uma história prática lá de um irmão muito querido. Estou falando isso aqui, mas ele já expôs essa situação, não há problema. Um irmão muito querido. E ele, o irmão que tinha, de certa forma, tem uma posição adequada na sua vida, não tem necessidade alguma. Não, eu vou mudar daqui, eu tenho que ganhar mais, porque eu tenho que pensar na minha filha, eu tenho que pensar no meu, eu tenho que pensar mais. E essa era a tônica. Ficou 2 semanas fora, voltou. Ele viu, irmãos, eu vi que todos os irmãos já tinham falado: irmão, não é por aí, mas ele, graças a Deus, ele foi, se arrependeu e voltou, porque o alvo dele estava errado. Agora o Senhor é tão bom, é tão misericordioso, que o Senhor foi com ele, lógico, e lá naquele lugarzinho onde ele achava que seria o oásis para ele, o Senhor falou assim: agora você me entende, meu filho? Vamos voltar agora? Eu estou com você aqui, vamos voltar agora? Ele falou assim: vamos, Senhor. Ou seja, o Senhor, Ele vai estar conosco, mesmo nas nossas decisões equivocadas. Mas a bênção é que Ele ouviu e voltou. Então, cuidado com essa situação, porque o inimigo, ele vai fazer você caçar palha. Ele quer que a gente busque palha para fazer tijolo, e nós nunca vamos ter o suficiente. Aqui está então o primeiro texto que fala de uma promessa. Nesse mesmo livro, Provérbios, que estamos, capítulo 11, versículo 28. Olha só: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. 11:28, que texto precioso. Quem confia nas suas riquezas cairá,
Nunca coloquemos o nosso coração em absolutamente nada que não seja o Senhor. E aí por aí vai, nós temos tantos outros textos que nos mostram as promessas do Senhor. Então voltem lá para Êxodo, por favor, nós estamos no capítulo 5. Então a primeira grande tática do inimigo, que foi aqui vista, em Faraó, para manter o povo cativo, seguro no mundo, é enchê-lo de atividade. Então considere a sua atividade naqueles princípios aqui colocados para vocês. A segunda tática, Êxodo capítulo 8. Êxodo capítulo 8. Então aqui nós já temos o seguinte quadro. Então lembre-se que 10 pragas iriam ser lançadas sobre o Egito, como um juízo de Deus sobre aquela terra, sobre Faraó, sobre o inimigo. E no capítulo 8, no versículo 25 a 27, que já nos encontramos dentro dessa realidade na quarta praga enviada, então Moisés e Arão vão novamente na presença de Faraó. Aí nós temos o seguinte diálogo, 25 a 27, Êxodo 8. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, ao nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante seus olhos, não nos apedrejarão? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então veja só qual foi a segunda tática de Faraó, versículo 25 de modo específico: oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Olha só, o caminho de 3 dias, lembra-se, sempre nos aponta para a cruz. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Isso fala-nos da morte e ressurreição de Cristo. Então fala-nos da cruz. É impossível a igreja experimentar uma vida de separação, de um andar adequado, de uma intimidade adequada, de um testemunho, se não for pelo caminho da cruz. Ou seja, qual é a tática aqui? Oferecer sacrifícios nessa terra. Ou seja, para a nossa realidade, uma igreja mundana. Ofereça sacrifícios nessa terra. Ou seja, uma igreja completamente misturada, onde a cruz não opera. Onde quando nós olhamos em geral para o povo de Deus, quantos destes que fazem parte desse povo de Deus estão contaminados e oferecendo sacrifícios a Deus, ou achando que oferece sacrifícios a Deus no mundo? Não há possibilidade de nós sermos aceitos por Deus se não for caminho de 3 dias. Então, qual é o ataque de Satanás para a igreja? Não, tudo bem, vocês podem cantar, vocês podem louvar, é como lá na Babilônia. Podem ler a Torá, podem celebrar, podem se reunir à vontade, mas não podem sacrificar. Tudo funcionava bem nas reuniões dos judeus lá na Babilônia. Tudo funcionava muito bem. As sinagogas surgiram na Babilônia. Eles se reuniam, tinham liberdade de culto, poderiam fazer isso, fazer aquilo, só que não podiam sacrificar. É assim que o inimigo quer fazer com a igreja. Que ela caminhe, que ela faça de tudo, faça social, seja realmente alegre, possa cantar, possa louvar, mas não mostrem, por favor, no mundo as marcas da cruz, porque isso é ofensa para o mundo. Essa é a igreja mundana, a igreja sem cruz. Então essa é a segunda tática, e nós devemos estar apercebidos desse terrível ataque. É o texto, talvez o primeiro texto que nós lemos aqui, Sai do meio dela, povo, e eu vos receberei. Separai-vos
2 Coríntios 6, 17 e 18, né? Nós não podemos, queridos irmãos, ter uma vida dupla. Como há pouco nós dissemos na primeira reunião, nós devemos ter uma vida de coerência. E a vida de coerência é: eu professo Cristo e este crucificado, que a cruz de fato opera em mim, que isto que eu confesso possa ser visto lá fora pelas pessoas. Então a igreja, de modo geral, foi chamada para esta realidade. Nesse mesmo capítulo 8, bem perto aí onde nós fizemos a leitura, nós temos a terceira tática que Faraó buscou utilizar para manter prisioneiros ali o povo de Israel no Egito. É o verso 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe. Ele até falou: e orai por mim, olha só. Não vades muito longe. Vocês não saiam numa área onde vocês vão perder o sinal do Wi-Fi do Egito. Vocês não podem. Nós queremos um contato aqui, uma ligação com vocês. Ou seja, já que vocês não vão oferecer aqui dentro, então dê uns passos. Vocês vão lá na quase cruz. Vocês vão pregar sobre a cruz, vocês vão falar sobre a cruz, mas vocês não vão viver a cruz. Vocês podem até comentar, vocês podem até falar, tem boas mensagens, mas não levem as pessoas a uma responsabilidade de uma vida diante da cruz. Irmãos, sem a operação da cruz em nós, na igreja, não há testemunho. Por isso que a separação é fundamental. Não ameis o mundo em hipótese alguma. Esse mundo sistema, esse mundo caído. Não ameis o mundo. E a única forma de nós experimentarmos isso é, dentro do contexto que estamos vendo, é por uma vida de separação. Não podemos nos conformar com este mundo. Hoje, infelizmente, o que acontece? A igreja, em muitas realidades, tem importado os costumes do mundo para dentro do seu seio, com a seguinte argumentação: não, nós precisamos ganhar as pessoas, então nós temos que ter uns atrativos que sejam adequados. Nós temos que ter sons igual do mundo, músicas igual do mundo. Nós temos que ter alguns movimentos nós temos até festa de carnaval cristã, para que nós possamos então ganharmos pessoas para Cristo. Ou seja, essa é uma mentalidade, na minha concepção, completamente equivocada. É a história. Lembre-se que nós tínhamos já citado o texto de Isaías 30, 31. Ai daqueles que descem ao Egito buscando socorro. É mais ou menos assim. Eu sou dentro dessa figura, né? Egito sendo o mundo, eu um israelita. O israelita, para que ele ganhe o egípcio para se tornar israelita, então o israelita se veste de egípcio. Olha a loucura. Os costumes do egípcio, vai lá dentro do Egito, salva o egípcio para que ele se torne um israelita. É uma coisa muito confusa dentro dessa metáfora. Como que um santo pode ter as vestimentas, né? Entenda a maneira de colocar aqui, mundanas, para que tire o mundano da sua vida de mundo? É muito confuso. Não, nós devemos ser pessoas separadas. As pessoas precisam ver em nós uma vida diferente. Uma vida diferente. Uma vida diferente. Essa é a questão. E nesse terceiro ataque, nessa terceira tática, né? Não vades muito longe. Anda um pouquinho. Você pode até anunciar, pode até falar, mas não fale que esta mensagem que você está ouvindo deve ser aplicada lá fora. Não. A mensagem é clara. Nós fomos separados diante do Senhor.
Daqueles exemplos que nós demos aqui, né, que os irmãos falaram, o exemplo de Moisés, o exemplo de Daniel, de João e também de Pedro, foi citado também José, né? Tem um negativo, que é um que está, quero que vocês vejam, em 2 Pedro, olha só, um testemunho negativo de vida testemunhal mesmo. 2 Pedro, estou chegando aqui, capítulo 2, versículos 6 a 8. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas deles. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Lembre-se que Ló escolheu ir para as campinas do Jordão, Sodoma e Gomorra. Foi uma escolha dele. E a Bíblia atribui ele aqui como um homem justo. Mas um homem justo completamente impotente no seu testemunho. Ele via, sofria, mas não tinha força alguma. Então nós devemos entender que há sim pessoas que são regeneradas, elas foram justificadas, mas não têm uma vida de testemunho. É a vida de Ló. Deus nos livre de ser como Ló. Considerados justos, mas completamente impotentes, porque ele vivia no meio deles. Ele não deveria, porque se verdadeiramente ele expusesse seu testemunho, ou ele seria morto, ou ele seria expulso, alguma coisa aconteceria. Mas ele vivia uma vida no meio daqueles devassos. Ele era justo diante de Deus, mas ele não tinha uma vida separada claramente de um andar, de uma intimidade, de um testemunho de vida. E isso é uma lição para nós. Uma lição clara que eu pego para a minha própria vida. Voltemos para Êxodo, né? Vamos para a outra tática, a quarta tática de Satanás contra o povo de Israel. Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10. Versículos 10 e 11, nós estamos já dentro daquelas pragas que estavam sendo lançadas como juízo contra Faraó na 8ª praga. Êxodo 10, 10 e 11, diz assim: replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções, não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pedistes, e expulsaram da presença de Faraó. Olha só o que ele estava tentando aqui. Faraó vai diante dele e fala: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois isto, pois tendes convosco más intenções. O que ele queria fazer? Ide somente vós. Ou seja, quantos dos nossos filhos podem estar se perdendo, podem se perder? Por quê? Porque nós estamos deixando-os à mercê do Egito, à mercê de Faraó. E nós devemos tomar muito cuidado com as orientações dos nossos filhos hoje, gente. O inimigo é muito ardil. Eu não sou contra mídia, contra celular, mas tome muito cuidado com isto. Muito cuidado. É uma das armas mais poderosas que Satanás tem nas mãos hoje, chama-se celular, que traz o mundo aos pés de uma criança.
Então vocês precisam, com muita graça, com muito cuidado, administrar isto, porque o mundo vai entrando com uma facilidade dentro da criança que vocês não conseguem imaginar. Ou seja, os pais estão servindo ao Senhor, indo no reunir, fazendo isso, fazendo aquilo, e para que os seus filhos fiquem calmos, eles dão um anestésico satânico nas mãos deles. Celular. Por favor, tomem cuidado com isto. Não me vejo como legalista, mas vejam como alguém que está vendo e assistindo a coisa acontecer. As crianças vão sendo roubadas e Satanás quer negociar isto. Satanás quer negociar isto. Ide somente vós. É o ataque à família. Então Satanás ele vai lutar na questão da igreja, porque ele quer atacar a família também. Então nós devemos estar muito atentos com relação a isso. É responsabilidade dos pais cuidar dos seus filhos, ensinar os seus filhos. Os irmãos do reunir daquela localidade dão um apoio àquela criança, aquelas crianças num momento de 1 hora, mas os pais durante a semana devem investir anunciando a palavra, anunciando o amor do Senhor, tocando o coração delas, conversando com elas, tendo comunhão, porque se você não fizer isto, o mundo vai fazer e vai fazer direitinho. Vai fazer. E quando menos você espera, a criança escapa das suas mãos. Chega numa idade que a gente perde completamente o domínio e o controle. E você não sabe por quê. Começou lá atrás. Lá atrás. É um plantio. Então, o Senhor nos chama para viver uma vida de separação. E é responsabilidade dos pais cuidar dos seus filhos. Como eu falei, o inimigo tem muito atrativo. Ele tem nessa terra uma experiência já de 6.000 anos. Ele sabe como nos conquistar. E lembre-se, isso é uma tática satânica, gente. É uma tática satânica. É uma grande ferramenta você ter um instrumento, um celular na tua mão. Mas ele pode ser uma bomba. Ele pode explodir e acabar com você. Que o Senhor nos ajude nesse assunto, irmãos. E por fim, a última tática, a quinta tática, nesse mesmo capítulo que nós estamos, no capítulo 10, versículos 24 a 26. Êxodo 10, 24 a 26. Então o faraó chamou, já estaríamos então na 9ª praga que foram as trevas lançadas sobre o Egito. Então o faraó chamou Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Já cedeu aqui as crianças. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar as nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus, e não sabemos com quem havemos de servir ao Senhor nosso Deus até que cheguemos lá. Significa o quê? Não, tudo bem, vocês vão levar as crianças, mas vão deixar os rebanhos. Vocês vão deixar os seus pertences. Irmãos, tudo, absolutamente tudo deve ser colocado na cruz. Os teus pertences, as tuas propriedades, o teu trabalho, a tua empresa, a tua fábrica, você tem que colocar diante do Senhor, você tem que passar pela cruz. Você pode continuar trabalhando, você tem uma indústria, você tem uma fábrica, você tem algo que produz, não importa, está ali. Mas leve esta empresa para a cruz. Não deixe-a no mundo. A sua provisão leve para a cruz. Isso significa não deixar nenhuma unha no Egito. Você vai continuar trabalhando, prosperando, produzindo, mas ali terá o sinal da cruz. Nada vai ficar no Egito.
absolutamente nada. Então a tática é que você deixe o teu rebanho. Não deixe os teus negócios no nosso assunto aqui do mundo. Você pode ter uma vida com os irmãos, mas o teu assunto aqui agora de empresa é comigo. O faraó vai te instruir como você deve produzir. A tática dele. Nós devemos sair completamente. Então consagre a tua empresa, consagre a tua fábrica, consagre o teu serviço. Senhor, que isto passe pela cruz. Nada, nenhuma unha pode ficar no Egito. Isto chama-se vida de separação, gente. Isto chama-se vida de separação. Nada neste mundo caído. Então, desde quando começamos, é o ponto principal. Se nós esquecermos tudo, não tem problema. É possível que a gente esqueça muito, é a maioria das coisas. Mas guardemos. Fomos chamados para uma vida de separação. Andarmos com o Senhor gerará uma intimidade e isso produzirá um testemunho de vida. Guarde isso. Então você vai entender o teor do que nós quisemos falar nessa manhã com vocês. Para que nós sejamos guardados, irmãos, e tenhamos uma vida que honre o nome do nosso amado Senhor Jesus. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Irmãos, fomos separados, fomos libertos, que nós possamos experimentar de modo real, de modo pleno, esta separação, e que as pessoas possam ver em nós que estamos vivendo essa vida de separação de fato. A Ele toda a glória, honra, poder e majestade. Maravilhoso Pai, entregamos nas Tuas mãos mais esse momento, tudo aquilo que do Senhor veio, que os nossos corações possam receber com fé, que vivamos uma vida de separação, Senhor, uma vida de andar contigo, uma vida de intimidade, para que nós possamos produzir um testemunho a tal ponto que as pessoas sejam impactadas pelo nosso estilo de vida, pelos nossos valores, pelas nossas escolhas. Abençoe a Tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.